graça, a paz, a misericórdia e o amor da parte daquele que vive e daquele que reina para todo sempre. Bem-vindos, eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive Missão, aqui na Tijuca, e quero lhe dar boas-vindas nesta live de reflexão e de oração. Sejam bem-vindos, vamos ter aí uma hora pela frente de muita comunhão, de oração, de manifestação de fé, declaração da palavra. Vamos visualizar o que a palavra diz, vamos buscar a comunhão com Deus. A palavra diz, profeta Isaías: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos, e farei mudar a vossa sorte. Eu creio nesta palavra, eu creio no Deus desta palavra. A palavra de Deus não volta jamais vazia. Então esteja atento, esteja buscando intensamente conosco esse mover de Deus, esta comunhão com Deus, este entendimento da palavra da graça de Deus. O salmista Davi diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Que Pai! Oh, que Pai maravilhoso! Ele não aparta de nós a sua graça, Ele não aparta de nós o seu favor, a sua benevolência, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu abraço de amor, sua destra de consolação poderosa. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Então é isto, seja bem-vindo. Você está num lugar, num ambiente saudável. Agora você pode reunir seus filhos, reunir sua família diante desse smartphone ou dessa Smart TV, onde você estiver assistindo, laptop, enfim. Você pode reunir a sua família diante deste canal, que certamente será um canal de bênçãos para a tua família, para a tua casa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, nós temos muitos motivos de louvor, muitos motivos de agradecimento a Deus por tantas coisas que o Senhor tem feito. Eu quero começar agradecendo a Deus pela vida dos nossos aniversariantes do mês de maio. Nós temos alguns irmãos que completam mais uma primavera de vida, estão aniversariando, vamos falar por ordem do dia. Primeiro aniversariar foi a irmã Maria do Socorro, diaconisa, segunda-feira próxima passada. Graças a Deus, irmã Socorro estará conosco nesse próximo domingo. Contamos com a sua presença, irmã Socorro, amada irmã, nesse próximo domingo, na casa do Senhor, manhã de ceia. Agradecemos a Deus pela sua vida, pelo seu aniversário, pela cirurgia que a irmã fez. Graças a Deus, correu tudo bem. A amada está lá com alguns pontinhos, mas está bem, graças a Deus, está tudo em perfeita vitória. Louvado seja Deus pela sua vida. No domingo, o presbítero Valdécio Júnior de Almeida estará completando mais um ano de vida. Parabéns, presbítero amado. Louvamos a Deus pela sua vida, pelo seu chamado, pelo seu ministério, pela sua fidelidade à obra do Senhor, sempre presente, sempre honrando a casa do Pai, abraçando o ministério da igreja. Parabéns, amado. O Senhor multiplique rica e abundantemente seus anos de vida, com muita saúde para a glória do Senhor. Dia 7 agora, domingo, aniversário do amado irmão. Depois no dia 8 também, deixo registrado meu irmão mais velho, Alexander. Louvo a Deus também pela sua vida. Passou agora numa prova de concurso público, subiu de cargo. Parabéns, que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor ilumine seus olhos espirituais do coração, para que esteja conhecendo mais e mais a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, com muita saúde e bênçãos sobre a sua vida. Parabéns, mais um ano de vida, em nome do Senhor. E também minha sobrinha, dia 14, mais um ano de vida, agradecendo a Deus com muita saúde,
muita educação, muito estudo. Parabéns, uma menina saudável, uma menina de família, de Deus. Louvado seja o Senhor, que o Senhor abençoe a sua vida, você esteja sempre crescendo nos caminhos do Senhor. A palavra diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Essa é a minha palavra, essa é a minha oração, em nome do Senhor. Se tivermos outros irmãos que fazem aniversário no mês de maio, por favor, me comuniquem aqui, e os nossos presbíteros do chat, que estão responsáveis por visualizar as mensagens que são colocadas no chat, uma vez que o pastor não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Para isso, homens cheios do Espírito Santo e mulheres de Deus estão aí atentos ao nosso chat. Por favor, só você digitar, para a glória do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por uma vitória que eu preciso registrar aqui e agradecer ao Senhor com toda alegria, porque hoje saiu o laudo do bombeiro das nossas obras em Itaipu. Saiu lá o laudo, a autorização do bombeiro, está tudo conforme manda o figurino. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Muita luta, muito trabalho, muitas despesas também. Agradeço a Deus por essa vitória. Louvamos a Deus também. Temos tido a participação intensa de uma família da igreja que tem generosamente se doado, tem financiado, semeado para esta obra. E eu declaro uma obra da igreja, uma obra da casa do Senhor, e é uma obra para o reino de Deus. Eu louvo a Deus por essa vida, porque há 20 anos atrás o Senhor começou essa obra em nosso ministério. Quando eu tinha 19 anos de vida, o Senhor me chamou para o ministério pastoral. Minha mãe também, pastora Deise, já há mais de 20 anos de ministério pastoral. Temos dedicado a vida para esse ministério. Há muitos anos atrás, o Senhor usou uma senhora em Botafogo para declarar profeticamente que Ele levantaria uma família que iria fazer essa doação. E hoje, 20 anos depois, isso tem se concretizado para a glória do Senhor. É uma obra que não é uma obra humana, não é uma obra pessoal, é uma obra do reino de Deus, que ficará aqui até que o Senhor volte. Assim nós oramos e declaramos em nome do Senhor Jesus. Então, bem-ajam, amados irmãos, que o Senhor multiplique, abençoe rica e abundantemente. Então, saiu o laudo do bombeiro, faço aqui o registro dessa grande vitória em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Pois bem, família amada, povo santo de Deus, abra sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 6 a 14, a oração sacerdotal de Jesus. Vamos falar sobre a segurança. A oração é dividida em algumas áreas, já vamos lembrar isso já. Hoje vamos falar sobre segurança. Falamos sobre salvação, 2 semanas falando sobre salvação, agora 2 semanas falando sobre segurança, sendo esta a primeira. Nós estamos auscultando a oração de Jesus, nós estamos olhando de perto a oração que o Mestre, nosso Senhor Jesus fez, e estamos aprendendo com esta oração. E eu creio que ao caminharmos pelas orações bíblicas, observando a resposta de Deus, o milagre de Deus, o que Deus respondeu, o que Deus falou, qual foi a oração, o contexto da oração, o que foi pedido, qual foi o sentimento ao ter sido pedido, foram pedidos sinais, maravilhas, prodígios, Deus respondeu positivamente ou negativamente, Deus deu sinais para um e para outros Ele negou os sinais. Qual a razão disso tudo? Por que Deus responde orações de uma forma e outras orações outra forma? Nós precisamos buscar o máximo de conhecimento bíblico a respeito da oração. Por isso a proposta das reflexões sexta-feira é percorrer o mover da oração em toda a Bíblia Sagrada. Nós estamos apenas no começo. Esta é a 43ª mensagem
sob essa perspectiva. Estamos apenas no começo, ressalto, nós queremos fazer disso uma prática ad eternum, sempre. Aqui estaremos buscando esta palavra, buscando esse entendimento da oração, que a oração é uma das pernas da igreja. E nós pedimos a Deus, rogamos, estamos pedindo a Deus que a nossa igreja tenha como base a palavra, em primeiro lugar, a oração, em segundo lugar, e o ministério de louvor, em terceiro lugar. Nossa igreja tem esse tripé saudável, em nome de Jesus, e assim nós possamos crescer em graça e em conhecimento. Amém? Então vamos lá, João capítulo 17, versículos 6 a 14. Rapidamente vamos fazer essa leitura. Diz a palavra do Senhor: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Que oração espetacular! Interessante as palavras de Jesus. Vamos auscultar, vamos compreender. Pai amado e bendito, agora, Senhor, ao abrirmos a tua palavra, precisamos absolutamente da tua iluminação de olhos. Nenhum ser humano natural é capaz de entender as tuas palavras. Nenhum ser humano, por mais douto que seja ou sábio, é capaz de compreender a revelação por detrás das Escrituras. Isto é espiritual. Portanto, Pai, precisamos sim da tua iluminação, precisamos da tua orientação e da tua condução, para que nós possamos nos aprofundar no texto sagrado e extrair da palavra o entendimento da tua vontade, extrair força, extrair saúde, extrair vigor espiritual, o gozo completo de Cristo Jesus em nossas vidas, possamos viver uma vida de unidade, de alegria, de felicidade e poder em Cristo Jesus, uma vida em plena segurança. Pai amado, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos, e a igreja amada, povo de Deus, diga amém e amém. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Família amada, povo santo de Deus, a palavra de Deus, o livro sagrado, a Bíblia, ela é o fundamento para as nossas orações. Nós precisamos, antes de tudo, nesse pano de fundo geral, compreender que a palavra de Deus é o fundamento para as nossas orações. Ou seja, nós não podemos orar a Deus heresias, nós não podemos orar a Deus coisas pecaminosas, nós não podemos fazer pedidos a Deus pecaminosos. Você se lembra, por exemplo, que Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Ou Jesus falou: se permanecerdes em mim
e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então você nota, amado, que a palavra de Deus é o princípio norteador para uma oração eficaz, para uma súplica eficaz. Precisamos, portanto, da palavra. Precisamos orar de acordo com a palavra. E é isso que nós vamos extrair da oração de Jesus. Então, a oração é um ato previsto, exemplificado, ensinado e moldado pela palavra de Deus. Nós já vimos, por exemplo, quando os discípulos foram para Jesus e disseram: Senhor, os discípulos de João aprenderam a orar e agora nós aqui estamos e queremos aprender. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Eles pediram a Jesus que os ensinasse por meio da sua palavra, por meio da sua boca, a sua palavra, ele ensinasse os discípulos a orar. Ou seja, a palavra nos ensina a orar. Precisamos da palavra para orar de acordo com a vontade de Deus. Então eu quero lembrar um pensamento de John Piper. John Piper, inclusive está isso nos nossos devocionais, acredito que foi de ontem ou de ontem. John Piper diz assim: eu lembro-me de ouvir um dos meus professores no seminário dizer que um dos melhores testes de teologia de uma pessoa era o efeito que ela tem sobre as suas orações. Ou seja, um dos melhores testes para ver a teologia de uma pessoa, vamos ver se a teologia dessa pessoa é boa, se ela está crescendo teologicamente. De que maneira? É perceber o efeito dessa teologia nas suas orações. E ele diz: observei que durante os cursos bíblicos que estavam moldando a minha teologia mais profundamente, as minhas orações também estavam mudando dramaticamente. Eu estava aprendendo a argumentar diante de Deus sobre o fundamento da sua glória. Ou seja, quanto mais os estudos bíblicos moldavam a sua teologia, mais a sua teologia mudava dramaticamente a sua forma de orar. E ele percebeu que ele estava aprendendo a argumentar em oração a respeito da glória de Deus. E ele dá dois exemplos. Ele primeiro diz assim: começar a orar com santificado seja o teu nome, e terminar com em nome de Jesus, significava que a glória do nome de Deus era o alvo, ou seja, santificado seja o teu nome, no início da oração, esse é o alvo da minha oração. E depois, é também o fundamento de tudo que eu orava, ou seja, em nome de Jesus. Aplicando isso na oração, você não pode fazer uma oração que não seja para a glória de Deus. Quando você diz santificado seja o teu nome, esse é o alvo da oração, é glorificar o nome de Deus. Se você está orando algo que não glorifica o nome de Deus, essa não é uma oração que Deus vai ouvir. Essa não é uma oração que agrada a Deus. E falar no nome de Jesus também é o fundamento. A palavra que glorifica o nome de Jesus também é o fundamento da tua oração. Ou seja, você termina dizendo em nome de Jesus. Terminar em nome de Jesus não é só uma frase solta, mas você é orar de acordo com tudo aquilo que glorifica o nome de Deus. Ou seja, você não pode orar assim: Senhor, eu não gosto daquele irmãozinho, então Pai, dá-lhe uma banda nele, dá-lhe uma chulapada e que ele apanhe na vida, em nome de Jesus, amém. Não pode, você não pode, você está em pecado, você está fazendo uma oração pecaminosa, não glorifica o nome de Deus e nem honra o nome de Jesus. Ou seja, o objetivo e o fundamento é glorificar o nome de Deus. E ele diz, o outro exemplo: a força de Deus adentrou em minha vida quando eu aprendi que a oração por perdão deve ser baseada não apenas em um apelo à misericórdia de Deus, mas também
em um apelo à justiça de Deus, em creditar sobre mim o valor da obediência de Jesus Cristo, o seu Filho. 1 João 1,9. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então ele está dizendo, eu aprendi que orar a Deus pedindo por perdão dos meus pecados não é só rogar pela misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia do meu pecado, Deus tem misericórdia. Não é apenas isso, mas é também rogar Deus pela justiça de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Pai, perdoa meus pecados. Ou seja, você está rogando pela justiça que Cristo praticou na cruz do Calvário, pela obra de Cristo Jesus, e isso deu força à sua vida. Então você percebe o quê? Quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você se aprofunda na teologia, quanto mais você se aprofunda nos textos bíblicos, mais e mais a tua oração vai amadurecer, mais e mais a tua vida com Deus irá se aprofundar. Então, tendo dito isso, tendo entendido isso, precisamos dizer que a teologia na oração sacerdotal de Jesus se dirige a 4 áreas. Jesus fala na sua oração, teologicamente falando, em salvação, em segurança, em santidade e unidade. Na primeira área, salvação, nós vimos, João 17,1, ele disse, é chegada a hora. A hora de quê? A hora para o que Jesus nasceu, a hora da cruz, que é um instrumento da salvação. Foi na cruz que Jesus cumpriu todo o plano de salvação. Depois, versículos 2 e 3, a essência da salvação. Qual é a essência? Jesus tem autoridade para dar vida eterna. E o que é a vida eterna? É conhecer a Deus, o único e soberano Senhor e Salvador. Ainda vimos a consumação da salvação, versículo 4. Pai, consumei a obra que me deste para fazer. Do grego, tetelestai. Jesus consumou toda a obra, ou seja, ele pagou a dívida, ele quitou a compra da sua propriedade, ele cumpriu toda a missão. Nós somos completamente de Jesus, porque ele consumou a sua obra. E então no versículo 5, a recompensa da salvação, que é, estaremos para sempre com Jesus, reinando com Jesus e vendo Jesus face a face. A melhor coisa que haverá na salvação, a melhor coisa que haverá no céu, será a presença de Jesus. Presença maravilhosa, presença gloriosa, presença doce, presença suave. Tudo isso está dos versículos de 1 a 5, falando sobre salvação. Jesus está usando todo o contexto bíblico, profético, sagrado, a respeito de salvação, nos primeiros 5 versículos da oração sacerdotal. Então, a segunda área da oração de Jesus é a segurança. Nesta área da segurança, 3 verdades são destacadas. Primeiro, a nossa segurança está fundamentada na eleição do Pai, a eleição incondicional. Hoje nós veremos só esse primeiro destaque, porque não há tempo mais para ver os 3. Os outros 2 veremos semana que vem. Mas vou apenas citar. O segundo destaque é que a nossa segurança está baseada nos cuidados de Cristo e a nossa segurança está baseada na intercessão de Cristo. Hoje veremos que a nossa segurança está fundamentada na eleição. Ele nos elegeu. A eleição incondicional de Deus é a segurança da nossa salvação, é a segurança da nossa vida. De maneira que a segurança da nossa salvação não está fundamentada em nosso caráter. A segurança da nossa salvação está fundamentada no caráter de Deus, na justiça de Cristo, na perfeita obra de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. Todas as outras religiões imputam no teu caráter ou na tua pessoa a tua própria salvação, como se você pudesse se salvar.
O cristianismo diz: não, ninguém pode se salvar. Todos nós já nascemos em pecado. A salvação, tá certo? Ela transforma nosso caráter, ela transforma a nossa vida. E nós devemos dar bons frutos. Mas a nossa salvação não está baseada no nosso caráter, mas no caráter de Deus. É Deus que nos guarda, é Deus que nos livra, é Deus que nos salva, é Deus que nos conduz, é Ele que nos leva para o céu em segurança. E quando nós orarmos, nós devemos falar estas verdades. Porque uma das coisas mais terríveis, uma das armas do diabo mais terríveis, é no momento das nossas lutas, nos momentos de nossa fraqueza, nos momentos de nossos problemas, o inimigo tenta jogar uma crise de identidade na cabeça do cristão e dizer: olha, Deus não te ama, você vai para o inferno, você não vale nada, você está nas portas do inferno, nas portas largas do inferno, cuidado, eu vou te pegar. E você sabe, então nós precisamos jogar isso por terra e dizer: eu sou o que sou pela graça de Deus, sou salvo, santificado, justificado, pela fé aos olhos de Deus, glorificado pela justiça de Cristo. Como ele diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes ressuscitou, o qual está à destra de Deus e intercede pelos santos? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, fome, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por isso estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então você percebe que toda a segurança da salvação, toda a garantia da salvação está em quem? No poder de Cristo que nos justificou. Quem é que pode? Paulo está usando uma linguagem do direito, porque lá, quando alguém era declarado justificado por uma autoridade, mas se viesse uma autoridade superior e dissesse: não, não está justificado não, está condenado, vai lá para a cadeia, a justificação era revogada, de maneira que ninguém poderia revogar a autoridade do juiz maior. E aí Paulo diz: quem nos condenará? É Deus quem o justifica. Ou seja, Deus é a autoridade maior, ninguém pode revogar a autoridade de Deus. Quem os condenará? Então está baseado no caráter de Deus. Então a nossa segurança está fundamentada na eleição do Pai. Veja Jesus orando isso em João 17, versículos 2, 6, 8, 11 e 12. Vamos lá. Versículo 2, ele diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus vai conceder vida para quem? A todos os que lhe deste, a todos quem o Pai deu para o Filho, nem mais nem menos. Versículo 6, ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Ou seja, nesse mundão grandão, Deus me confiou alguns deles, ou seja, os que me deste, porque já eram teus. Aí está a nossa pré-existência. Nós viemos de lá e para lá voltaremos. Deus já conhece quem são os dele. Essa é a eleição. Versículos 8 e 9. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente conheceram que saí de ti, creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ou seja, Jesus está orando exclusivamente por aqueles que são dele, não pelo mundo inteiro, mas por aqueles que são dele. Essa é a eleição. Versículo 11 e 12.
Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, a Escritura já determinara quem era o filho da perdição. O filho da perdição só se perdeu para que se cumprisse a Escritura. Já estava predestinado, já estava profetizado, já estava determinado. Isso é eleição. E o versículo 24, ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, 7 vezes Jesus afirmou que os discípulos lhe foram dados pelo Pai. Ou seja, não apenas Jesus é o presente de Deus para a igreja, mas a igreja é o presente do Pai para Jesus. Assim como Jesus é o presente de Deus para nós, que morreu por nós na cruz do Calvário e nos salvou, nós, igreja, somos o presente de Deus para Jesus. Somos a noiva de Cristo Jesus, eleita antes da fundação do mundo, preciosa, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Então, não fomos nós que encontramos a Deus, foi Ele que nos encontrou. A Bíblia diz que nós o amamos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, a iniciativa partiu de Deus. Só veio a Jesus aqueles que o Pai concedeu a Jesus. Isso está lá em João 6, 37 a 40. Vamos abrir rapidamente João capítulo 6, para que não reste nenhuma dúvida. É isso que Jesus está orando. Jesus está orando pelos eleitos. João 6, 37. Olha lá: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ou seja, todo o que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Versículo 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a Jesus se o Pai não o trouxer. Amado, nós estávamos mortos em pecados e delitos. Se não fosse Deus a nos dar a vida, nós não teríamos condições de escolher a Deus. Por isso ele disse lá em João 15, 16, nós vamos ver já já: não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi. Então isto é eleição, isto é a obra soberana de Deus, esta é a obra de Jesus. Então diversas passagens bíblicas mostram a eleição. Efésios 1,4 diz que Deus nos escolheu desde a eternidade em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. 2 Tessalonicenses 2,13 diz que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Romanos 5, 6 a 11 diz que de fato fomos amados por Deus, sendo nós fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Quando nós éramos fracos, caídos, pecadores, Ele nos amou. Ele parou 99 ovelhas e Ele foi em busca da ovelha perdida. E Ele trouxe a ovelha perdida. Não foi a ovelha perdida que por si só foi lá e decidiu encontrar o Pai. Não, foi Ele que buscou a ovelha perdida. Então, nós não fomos escolhidos por Deus por causa da nossa fé, mas nós fomos escolhidos para a fé. Está lá em Atos 13, 48. E creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Diz que estavam lá os apóstolos pregando, e quem creu? Quem é que creu na pregação? Todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, nós não fomos salvos porque cremos. Na verdade, Ele nos salvou para que vivamos a fé. Ele despertou em nós a fé. Ele despertou em nós o arrependimento. Ele despertou em nós a vida. Nós estávamos mortos
e Ele nos deu vida. De maneira que nós não fomos escolhidos por Deus por causa das nossas boas obras. Pelo contrário, apesar das nossas más obras, Ele nos escolheu, nos salvou, nos santificou, nos purificou para agora manifestarmos as boas obras. Estávamos perdidos, estávamos no mundo. Alguns estavam na bebedeira, outros no sexo ilícito, outros na roubalheira, outros mentindo, outros estavam destruindo uma nação inteira, não é verdade? Estavam mentindo, roubando, com dinheiro público pelos hotéis do mundo inteiro, enfim, roubando de toda maneira. Mas há um tempo, se for um eleito de Deus, Deus vai lá, transforma essa vida, como Paulo, era um perseguidor da igreja. Jesus lhe apareceu no caminho: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Senhor, quem o Senhor é? Eu sou Jesus. E agora você vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Não está perseguindo? Agora vai aprender na pele o que é ser perseguido. Mas você vai ser um pregador da minha palavra. Então, qual foi o poder de escolha de Paulo? Nenhum. Não teve poder de escolha nenhum. Foi Deus quem o escolheu, foi Deus quem o elegeu, foi Deus que fez a obra. É nisso que está baseada a nossa segurança. E se dependesse de nós, irmãos, estaríamos perdidos. Veja rapidamente João, capítulo 15, versículo 16. Diz assim: João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Veja, quando você tem consciência da eleição, e como eleito de Deus, verdadeiramente transformado, você sabe que Ele te designou para dar bons frutos, e você vive essa fé consciente e prática, tudo quanto pedides ao Pai, Ele vô-lo concederá em nome de Jesus. Olha o efeito que o conhecimento de Jesus e a prática da palavra causa na tua vida de oração. Eu recebo, amado, uma oração poderosa desse jeito, que a gente, tudo quanto pedir ao Pai, Ele conceda pelo nome de Jesus. Então, eu preciso terminar, amados irmãos, estamos chegando ao final dessa mensagem para orar. Se você ver João 12, 26, ele disse: aquele que me serve, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. João 17, 24, estejam comigo aqueles que me deste. João 15, 4 a 8, permanecedes em mim, e eu permanecerei em vós, e então pedireis o que quiserdes. Ou seja, eu quero terminar dizendo, qual é o lugar da nossa segurança? Uma vez que eu sei que eu sou um eleito, sou um chamado, sou escolhido por Deus, devo dar bons frutos em Cristo Jesus. Qual é o lugar da minha segurança? Jesus estava orando pela segurança dos seus filhos, pela segurança daqueles que viessem a crer, nesse mundo tenebroso, nesse mundo tão perigoso, onde nós somos forasteiros, peregrinos, onde nós estamos aqui apenas de passagem. Jesus estava orando pela nossa segurança aqui nesse mundo. Como viver no lugar de segurança? Primeiro, qual é o lugar de segurança? O lugar de segurança é estar em Jesus, é viver em Jesus. De maneira que, se você é um eleito de Deus, de fato, se você é um filho de Deus de fato, você precisa dar bons frutos para Deus. Você não pode dizer: eu sou de Deus, eu sou de Jesus, mas vive uma vida cheia de pecados, para lá, para tudo, peca torto e à direito, não está nem aí, está na Sapucaí, está sambando da garrafa, dança do cachorrão, banho de espuma, que é muito legal, banho de espuma é muito legal, debaixo da espuma vou, alto astral. Amado, não pode. Ou você é crente ou você não é crente, ou você é da igreja ou você é do mundo. Então, qual é o lugar de segurança? O lugar de segurança é viver em Cristo Jesus. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Então, permaneça. Esse é o convite à segurança que Jesus estendeu aos discípulos. Ele disse: eu sou a videira, vós sois os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, de maneira que a alegria da segurança, a própria alegria de viver uma vida segura, já pode dizer aí, o nosso presbítero Jorge pode concordar inclusive, que as pessoas seguras são o que, presbítero? As pessoas seguras são mais felizes, não é isso? Ou seja, viver a felicidade de Jesus plena, em plena segurança, significa o quê? Significa permanecer em Cristo, permanecer em Cristo, viver em Cristo, é confiar unicamente no perdão de Jesus sobre os nossos pecados, é confiar na graça necessária para vivermos nesse mundo, diante do trono da graça, havendo socorro, e é confiar na graça misericordiosa e na justiça de Jesus Cristo, que nos dará a vida eterna para todo sempre. Isso está em Lucas 18, versículos 29 e 30. Então, amados, termino dizendo, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Isso é segurança, isso é estar nas mãos poderosas do Pai. Então, amada ovelha, você é ovelha, você é um eleito de Deus, você é um escolhido de Deus, então você precisa responder positivamente ao chamado. Você precisa permanecer na obra de Deus, permanecer dando frutos para Deus. Você não precisa acertar 100%. Ah, pastor, e quando eu, porventura, uma palavra errada, um pecadinho, uma coisa? Ok, nós não somos 100%. Nós estamos caminhando para a perfeição, mas não somos perfeitos na carne. Mas você permanece na fé, você permanece na obra, permanece dando bons frutos, e certamente, amado, se você assim o sabe, isso vai interferir na tua vida prática, porque você vai dar bons frutos, e isso vai interferir na tua vida de oração. Jesus disse, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Você vai orar com mais confiança, vai orar com mais força na tua vida, vai orar com mais alegria, o gozo de Jesus Cristo pela obra de salvação que está sendo operada todos os dias da tua vida, e certamente, amado, tua oração em Cristo Jesus há de ser eficaz, como diz a palavra de Deus, muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Amém? Então, que assim seja, assim diz o Senhor. Vamos agora orar a Deus. Nós temos aí 20 minutos para oração aproximadamente. Vamos pedir, buscar, bater. Eu quero pedir orações pela tia Francisquinha. Tia Francisquinha Beninca está com muitas dores de cabeça, fez uma bateria grande de exames, está em nome de Jesus repreendendo qualquer doença, infarto, qualquer coisa dessa natureza. Em nome de Jesus, tia Francisquinha, oramos e declaramos a sua cura, a sua saúde perfeita, para a glória do Senhor. A irmã Elza Souza, que há um mês perdeu o esposo repentinamente, está com muita enxaqueca e vômitos. Vamos orar pela dona Elza, que ela se recupere, que ela se fortaleça, que ela seja curada, em nome de Jesus. E o senhor Wilson Brasil está internado com um sangramento de razões desconhecidas ainda, e está com problemas diversos. Saúde está evoluindo aí para problemas cardíacos e outras coisas. Saúde fragilizada. Vamos orar pelo senhor Wilson Brasil. Então, Francisca Beninca, tia Francisquinha, Elza Souza e Wilson Brasil. Vamos lembrar de agradecer a Deus também, cada um aí, pelos aniversariantes. Irmã Maria do Socorro, irmão Valdécio, irmão Alex Nogueira, irmã Ana Clara Almeida, ok? Vamos orar aí por todos os irmãos, aqueles também que fazem aniversário no mês, por favor, coloque no chat. Vamos agradecer a Deus porque o laudo do bombeiro saiu,
e vamos pedir a Deus provisão para que aquela grande obra em nossa amada igreja em Itaipu, templo da nossa igreja em Itaipu, seja concluído e nós inauguremos aquela casa para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, eterno, bendito, maravilhoso, fiel e verdadeiro, nós aqui estamos, Pai, aprendendo a Tua palavra, dando primazia à Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Nesta própria oração, Pai, em João 17:17, na Tua oração Tu falaste: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Pai, não há outra maneira de viver uma vida santificada a não ser por meio da palavra. Se nós colocarmos um coaching no altar, levando autoajuda, levando palavras de ânimo, de autoajuda, muito bonitinho, muito legalzinho, as pessoas vão ficar aliviadas momentaneamente, vão dar gargalhadas, vão rir, mas isso não é fortalecedor do Espírito, isso não tem o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, que santifica, que convence do pecado, do juízo, da justiça, que salva, que transforma, vem por intermédio da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Nós vemos, Senhor, um exemplo até dramático quando nós pensamos no profeta Jonas. Porque Jonas era o profeta emburrado, era o profeta que não queria que o povo de Nínive se convertesse, que aquele povo era sanguinário, era muito mau, e aquele profeta, Pai, não queria a Tua misericórdia sobre aquelas pessoas, mas Tu querias operar a misericórdia sobre elas, e Tu disseste ao profeta: vai e prega. E aquele profeta, Pai, relutou, até que foi engolido por um peixe, foi cuspido naquela terra, mas quando chegou lá, ele decidiu ser o pior pregador que poderia existir. Ele levou uma mensagem só de condenação, só de juízo, só de martelada, de admoestação. Ele levou uma mensagem quase que de um fariseu, só paulada, porque ele não queria que aquelas pessoas se convertessem, e ele achava que com aquela mensagem terrível as pessoas iam dizer: ah, não, eu não quero esse evangelho não, eu não quero ouvir essa palavra não, eu vou para outra igreja porque lá tem palavra melhor, palavra de ânimo, de alegria. Era isso que o profeta Jonas queria, mas ele caiu do cavalo, ou literalmente caiu da boca do peixe, porque através daquela mensagem a cidade inteira se converteu. A cidade inteira caiu aos prantos e ao arrependimento e se converteu. Pai, a Tua palavra, ela é poderosa, e nós precisamos voltar a atenção para ela, porque é ela que molda a nossa vida contigo, ela que molda as nossas experiências e crescimento espiritual. É por meio da Tua palavra, Pai, que nós conhecemos e prosseguimos em conhecer a Deus, a Cristo Jesus, inclusive nas nossas orações, Pai, quando aprendemos mais e mais a orar de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, e assim podemos avançar em comunhão, em intimidade contigo, ó Pai, sabendo pela Bíblia Sagrada o que esperar de Ti, o que esperar da Tua resposta. E é isso que nós temos, Pai, buscado às sextas-feiras nesta live de reflexão. Temos buscado entender, ó Pai, esse mundo da oração, temos buscado entender, Pai, o contexto da oração, as pessoas que oraram, as orações que foram feitas, os contextos em que as orações foram feitas, quais foram as respostas de Deus, quando Deus respondeu positivamente, quando Deus respondeu negativamente, quais foram os resultados dessas respostas,
Por que Deus deu sinais para uns e para outros não? Por que tu respondeste de uma forma e de outra, pessoas diversas? É isto, Pai, que nós queremos entender para compreender melhor, Pai, a tua ação e a tua manifestação, a tua pessoa, a comunhão contigo, Pai, e possamos permanecer na tua palavra e vermos verdadeiramente, ó Pai, um caminho de oração progredindo, um caminho de oração avançando, um caminho de oração, Senhor, sendo efetivamente praticado, não como algo mecânico, não como algo obrigacional somente, Pai, mas como algo espiritual, como algo proveniente do conhecimento da palavra, porque nós só podemos, Pai, permanecer nas boas obras se do alto formos revestidos de poder. Ninguém pode permanecer nas boas obras senão pelo poder de Deus. Ninguém pode permanecer na santificação senão pelo poder de Deus. Ninguém pode avançar na tua obra senão, Pai, pela tua própria obra. Como disse Paulo, aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus, de maneira, Pai, que tudo está voltado para o conhecimento bíblico, o conhecimento de Deus na tua palavra e o conhecimento de Deus na vida de oração. São as duas maneiras que temos de te conhecer, ó Pai. Te conhecemos quando lemos a palavra, quando estudamos a palavra, quando aprofundamos o conhecimento bíblico. E esse conhecimento vai moldando a nossa vida espiritual e orientando as nossas experiências contigo e o nosso conhecimento contigo em oração. Pai, esse é um crescimento profundo, esse é um crescimento, Pai, que há de levar a sua igreja a viver um cristianismo maduro, um cristianismo avivado, um cristianismo, Pai, poderoso em Cristo. Nós cremos, Pai, que em Teu nome há poder. Nós cremos, Pai, que através de uma vida em Cristo Jesus, poderemos ver como igreja, pessoas libertas, saradas, curadas, pessoas amadurecidas, pessoas restauradas, famílias restauradas, o Evangelho avançando, ó Pai, por todos os cantos desse mundo, a palavra sendo propagada, a despeito das perseguições, a despeito, ó Pai, de tudo que o mundo está intentando contra a igreja. Quanto mais o dia se aproxima, mais vemos, Pai, as coisas se levantando contra a igreja, mas ainda assim, pelo poder de Deus, de uma vida com Deus, e uma vida de oração, a palavra vai avançar, Pai, em nome de Jesus, Pai. É isso que te pedimos, Pai. E como igreja de Cristo, nos colocamos diante de Ti. Como igreja de Cristo, nos colocamos diante do trono da graça, crendo, Pai, crendo que diante do trono da graça há socorro, diante do trono da graça, Pai, há salvação, diante do trono da graça há segurança, diante do trono da graça, Pai, há misericórdia. Por isso, Senhor, como ovelhas, como eleitos de Deus, aqui estamos, Pai, buscando a Tua face em comunhão, como diz lá em Crônicas 7,14, se o meu povo se chama, 7,14, se chama pelo meu nome, me buscar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus as suas orações, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. É isso que nós queremos, Pai. Segundo as Crônicas 7,14, é isso que nós queremos. Uma igreja voltada para Deus, uma igreja voltada para Deus, Pai, cuja mente seja completamente voltada para as coisas do alto, para as coisas do Senhor, Pai. E assim nós vamos viver na sua integralidade o Evangelho, ó Pai, em todos os aspectos, inclusive no aspecto horizontal, no aspecto humano da coisa, porque quem vive com Deus, quem vive em comunhão com Deus, é misericordioso com o seu próximo. Quem vive em comunhão com Deus não vive criando armadilhas
para o seu próximo cair em ser envergonhado. Quem vive em comunhão com Deus não vive fazendo pegadinhas, experimentando, testando as outras pessoas como se fosse melhor do que elas, porque na verdade tem desconfiança no coração, porque na verdade já abriu brechas para Satanás jogar desconfiança e dardos inflamados no coração. Isso é falta de vida com Deus, porque está julgando o próximo, mesmo sem o próximo dar razão para isso. Quem vive uma vida com Deus ama o seu próximo, Pai. Quem vive uma vida com Deus busca ajudar o necessitado, amparar o órfão e a viúva, busca ajudar as pessoas no dia da sua aflição, seja com uma oração, seja com a sua presença, seja com uma palavra de apoio, de amizade, de carinho. É isso, Pai. O mundo de hoje está muito volátil, está muito estressado. O mundo de hoje, as pessoas estão sempre cabreiras, sempre com o pé atrás, sempre problemáticas, cheio de mimimi, cheio de coisas. Um mundo chato, um mundo que está regredindo, Pai, em muitas pautas. É o fruto da apostasia, é o fruto do pecado, é o fruto da imoralidade, ó Pai. Temos visto pastores presos, temos visto pessoas sendo conduzidas à prisão, sendo inocentes, enquanto bandidos são soltos, Pai, enquanto a lei se afrouxa. Pai, nós oramos em nome de Jesus, Pai, para que a Tua obra cresça, para que a Tua obra prevaleça, que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja de Deus. Nós oramos, meu Senhor Jesus Cristo, Pai amado de nossas vidas, para que nós sejamos instrumentos vivos em Tuas mãos, para levar cura aos doentes, para levar carinho, abrigo, pão, levar, Senhor, ombro amigo, amizade para pessoas que estão necessitadas, pessoas cujo coração e alma estão arrasados neste mundo, ó Pai, mas através da palavra de Deus que habita ricamente em nossos corações, nós possamos abençoá-las, nós possamos edificá-las, nós possamos trazê-las das trevas para a luz, nós possamos acender a luz, Pai, para que elas caminhem na luz, Senhor. Ó Paizinho, esta é a nossa oração, ó Pai, que nós possamos ser canal de bênçãos, Pai, e modelo, Pai, tanto em palavras, quanto em atitudes, quanto na vida, Pai, para os descrentes, para que nós possamos ser referência para eles. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, disse o Senhor Jesus. Assim, Paizinho amado, precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua palavra, precisamos conhecer a Tua palavra, precisamos pela palavra ter uma vida de oração moldada, precisamos pela Tua palavra ter uma vida de intimidade e comunhão contigo, Senhor, cada dia mais de intimidade com o Senhor, que é o Deus vivo e Deus verdadeiro. Sim, Senhor, precisamos buscar aprofundamento, Pai, teológico, bíblico, Senhor, para que isso transforme a nossa vida, Pai, para que isso transforme nossos pensamentos, transforme nossas orações, transforme nossa vida espiritual, para que nós sejamos crentes aquecidos pelo Espírito Santo, sejamos crentes, Pai, aquecidos pelo poder do Pentecoste, pelo poder da descida do Espírito Santo, Pai, para que sejamos cristãos, Senhor, vivos e ativos na palavra da verdade, como obreiros que não têm do que se envergonhar, preparados e aptos para manejar bem a palavra da verdade, para dar àqueles que precisam, ó Pai, esperança, para levar para as pessoas, Pai, a esperança do Evangelho, a esperança da ressurreição e da vida eterna, a esperança que só existe no nome de Jesus, a esperança que só existe no poder do santo nome de Jesus Cristo. Por isso, Pai, o Pai Nosso começa com santificado seja o Teu nome e termina com em nome de Jesus, amém. Teu o poder, o reino e a glória para todo sempre. Ó Senhor Jesus Cristo, amado Pai,
que a glória de Deus seja o alvo e o fundamento das nossas orações, que a Tua palavra, meu Deus, venha nos dar condições de avançarmos na vida espiritual em comunhão contigo, e isso influencie beneficamente todas as áreas da nossa vida, porque se nós formos bons cristãos, seremos bons maridos, seremos boas esposas, seremos bons pais e bons filhos. Se nós formos bons cristãos, seremos bons cidadãos, cumpridores dos nossos deveres cívicos. Se nós formos bons cristãos, seremos bons patrões e bons empregados. Daremos bom testemunho em nosso local de trabalho, não fazendo mexerica, fofoca, puxando o tapete de ninguém. Pelo contrário, seremos, Pai, um modelo de pessoas que as outras pessoas gostam de ver, confiam e têm credibilidade, porque se formos bons cristãos, a nossa palavra será sim, sim e não, não. Cristão não passa a perna em ninguém, cristão não fica depreciando o outro, cristão não fica fazendo fofoca no ouvido de ninguém para tentar puxar o tapete do próximo, cristão não fica desestimulando ninguém para que a pessoa deixe a igreja, abandone a igreja ou deixe de fazer a obra do Senhor. Cristão que é cristão ama a obra de Deus. Cristão que é cristão tem uma boa palavra a sair da sua boca. Cristão que é cristão ama as pessoas, ama a pregação do Evangelho. Cristão que é cristão tem um coração transformado, e os ditados da sua vida não são os ditados do mundão. Os ditados do mundão, os ditados da sua vida são os ditados da palavra de Deus, são os ditados de Jesus, são os provérbios da palavra. É isso, Pai. A igreja precisa da palavra, porque enquanto continuarmos colocando coaching, autoajuda, sei lá mais o que, em cima do altar para pregar, nós não teremos uma igreja avivada, nós não teremos uma igreja com a bênção de Deus, não teremos, Pai, o mover de Deus nesse mundo, ó Pai. E é como se vive hoje, é como o mundo está hoje, ó Pai, apagado, frio. Senhor, em nome de Jesus, aviva a Tua obra, Pai, aviva os altares da igreja, Pai, que nós tenhamos fogueiras acesas no altar, como disse o teólogo, coloca fogo na tua pregação, ou então jogue a tua pregação no fogo. Pai, é hora de acender a fogueira no altar, é hora de acender os corações, Pai, é hora de agitar, sacudir a poeira, sacudir o pó, é hora de fazer a obra do Senhor, Pai, sem medir esforços, Pai. Esta é a hora, esse é o tempo, Pai. Quanto mais sinais vamos ficar esperando? Que carnalidade é essa? Quanto mais sinais vamos ficar esperando? A hora que o anticristo se levantar de vez e desatar a perseguição, aí é que os cristãos vão se despertar para evangelizar, para fazer a obra, para falar de Jesus? É? Só na grande tribulação? Ou é agora? Porque muitos erroneamente acreditam numa teoria de arrebatamento antes da tribulação, que nenhuma passagem da Bíblia diz isso, uma teoria recente agora, e com isso descansam, botam a barbinha de molho, porque daqui a pouco Jesus vai me arrebatar, eu não vou estar aqui. Errado. A igreja vai entrar na grande tribulação, e quando acontecer o último dia, a Bíblia diz que todo olho verá a volta do Filho do Homem em glória. Todo olho verá. E nós, Pai, aqui estaremos para pregar a palavra, para dar o bom testemunho, para falar de Jesus, para anunciar o reino de Deus, porque a vinda do Senhor, isso sim, está próxima, está muito próxima, Pai. As coisas estão acontecendo, as perseguições estão sendo desatadas. Aviva, Pai, o Teu povo, aviva, Pai, a Tua obra, aviva na palavra de Deus, Pai, para que nós possamos ganhar almas para Jesus,
para que nós possamos ter uma igreja sólida, para que nós possamos ter cristãos firmes na fé, Pai. Eu creio, Pai, e já oro pelo nosso ministério, pela nossa igreja, Pai, tanto aqui na Tijuca, tanto quanto a nossa igreja em Itaipu. Eu oro pela nossa igreja, Pai, para que Tu levante pessoas, Pai, para que nós tenhamos um ministério de louvor, Pai, completo, Pai. É necessário, nós precisamos ter, Pai, uma boa apresentação no altar da igreja, Pai, um ministério de louvor dedicado, Pai. Para isso precisamos de ter pelo menos algumas pessoas do ministério de louvor que estejam debaixo do trabalho da igreja, que a igreja mesmo possa sustentá-los, para que estejam ali trabalhando na igreja, ensaiando diariamente, marcando ensaios com as pessoas, para que estejamos diariamente ensaiando, trabalhando. Precisamos de um ministério de louvor pujante, ó Pai. Precisamos disso, Senhor. Levanta, Pai. Levanta pessoas e dá condições, Pai, financeiras para a igreja, Senhor. Nós precisamos, Pai, de avançar. A igreja, enquanto ministério, precisa de avançar financeiramente, ó Pai. Precisamos de ter força financeira, Pai. Não podemos ficar com dificuldades financeiras, Pai, contas atrasadas. Não, Senhor, em nome de Jesus. Os desafios são muito grandes, Pai. E o Senhor sabe, Pai, os desafios são muito acima do que nós podemos. O Senhor já está fazendo um milagre e nós queremos orar, Pai, para que o Senhor superabunde nesses milagres de uma forma estupefata, Pai. Fiquemos atônitos, Pai, para que possamos criar essa ambiência na Tua casa, criar um ministério de louvor forte, ó Pai, criar um ministério de TI, tecnologia e informação da igreja forte, ó Pai, com pessoas especializadas nessa área. Precisamos, Pai, no ministério ter pessoas especializadas que saibam o que estão fazendo no som da igreja, no telão da igreja, nas mídias da igreja. Tecnologia e informação é uma área de extrema importância na igreja, Pai. Precisamos de pessoas especializadas nessa área. Precisamos, Pai, chegar na igreja e ter a tranquilidade. Se tiver algum problema no som, como já aconteceu aqui na igreja, tivemos que pregar no gogó, com som ruim. Pai, isso não é bom. Pai, levanta, dá condições para o nosso ministério. Então precisamos do ministério de louvor pujante, precisamos do ministério de tecnologia e informação sólido, e precisamos do ministério de evangelismo, Pai. Pessoas que estejam ali diariamente evangelizando, diariamente recebendo os membros da igreja. Ah, fulano, você pode segunda? Então segunda eu estou aqui. Você pode terça, você pode quarta, quinta, sexta. Pessoas na igreja que estejam ali diariamente responsáveis sobre o trabalho da igreja para receber essas pessoas, para fazer o evangelismo diariamente, de porta em porta, produzindo, visitando, ligando, buscando, visita hospital, visita no lar, casamento, funeral, cuidando das pessoas. Pai, uma pessoa só não pode fazer isso tudo, é desumano. Uma pessoa só, na figura do pastor, fazer isso tudo sozinho, não dá, é desumano. O pastor não pode sozinho estudar para trazer 2 mensagens acuradas por semana, faz o louvor, faz as orações, faz as visitas, faz casamento, faz funeral, faz tudo sozinho, é desumano, não dá, não tem vida, não tira nem férias. Pai, eu te agradeço por tudo e te louvo, e vou viver a vida inteira, 300 anos o Senhor me der, fazendo a obra de Deus todos os dias, com toda alegria e amor, enquanto o Senhor me der saúde, mas nem férias eu tiro, Pai, e o Senhor sabe disso, porque nosso ministério é muito pequeno, nós não temos pessoas suficientes para fazer tudo, e hoje está tudo muito concentrado, mas eu creio, Pai, que o Senhor vai dar condições, vai levantar pessoas, Pai, e dar condições financeiras para a igreja, para que nós possamos trazer pessoas para montar um grupo de louvor, montar tecnologia e informação e montar um grupo que venha a ser o núcleo organizador do evangelismo. Esse núcleo que vai estar na igreja trabalhando vai organizar o restante dos irmãos em diferentes dias,
para fazer evangelização. Com essas 3 áreas, Pai, estruturadas, a igreja tendo condições de apresentar essas 3 áreas, eu não tenho dúvidas, Pai, que nós teremos uma igreja pujante em pouco tempo, uma igreja pujante, Pai, em nome de Jesus, e iremos alastrar a obra da igreja por todo esse país. Essa é a minha oração, Pai, essa é a minha petição. Eu peço, como eleito de Deus que somos, para que venhamos a dar bons frutos para o reino de Deus. Assim, Senhor, terminamos agradecendo, ó Pai, porque saiu o laudo do bombeiro, agradecendo, ó Pai, pela vida dos aniversariantes e rogando, Senhor, pela vida da irmã Francisca Beninca, pela irmã Elza Souza, pelo Wilson Brasil e por todos os irmãos da nossa lista que diariamente a igreja está orando, pedindo, buscando e batendo. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Pois bem, amada igreja, família de Cristo, povo santo, povo amado, 8h42 na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Obrigado por você ter ficado até o final desta reunião, desta live, desta reflexão. Foi uma grande bênção estar com todos vocês aqui durante esta 1h30 de orações, reflexões, petições. E em nome de Jesus, eu declaro, eu creio, grandes bênçãos de Deus virão à tua vida. Esteja certo disso, esteja firme na rocha. Deus está ouvindo as orações da igreja e as portas irão se abrir em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que você tenha uma noite abençoada, uma noite de sono revigorante, sono dos justos, que você possa descansar, deitar a cabeça no travesseiro, pegar logo no sono, dormir profundamente, seu corpo possa descansar, possa se refazer, se reorganizar, e você acordar amanhã, sábado, vigoroso, com saúde, cheio da glória de Deus, e ter um sábado muito feliz. Essa é a minha oração pela tua vida. Não esqueça de amanhã também estar orando pelo seu pastor. Com a graça de Deus, se o Senhor permitir, estarei aqui durante todo o dia. Costumo chegar aqui na igreja por volta de 8 horas da manhã, todo dia, até a noite, fazendo a mensagem que já estou durante a semana inteira lendo, e o contexto bíblico, para amanhã, o dia inteiro, poder fazer a mensagem. Essa é a vida do pastor. Esse é o chamado pastoral. Foi para isso que Deus me chamou. Foi para isso que Deus me colocou aqui, para pastorear e administrar a igreja de Deus. O pastor pastoreia a vida espiritual e o pastor administra a igreja de Deus. Era assim no Atos dos Apóstolos. Os apóstolos pregavam a palavra, levavam o evangelho, e também a igreja depositava aos pés dos apóstolos as ofertas para que os apóstolos distribuíssem conforme a necessidade. Assim também disse o apóstolo Paulo, dizendo à igreja: o que me veio às mãos, trazido pela vossa parte. O que me veio às mãos, Filipenses capítulo 4, eram os apóstolos, os líderes espirituais que administravam as finanças da igreja, os bens da igreja, e assim Deus sempre faz, Deus levanta, Deus dá sabedoria. Então estarei aqui o dia todo para estudar, para crescer, para aprender, para poder trazer o melhor assunto, o melhor conteúdo bíblico para a igreja, no domingo de ceia do Senhor. Eu peço que você não falte domingo, você venha para a casa do Pai, pronto para ser alimentado, fortalecido. Será um dia maravilhoso para a glória do Senhor. Esteja conosco nesse próximo domingo, às 9 horas da manhã, na rua General Roca 340, Galeria Tijuca, próximos da Praça Sespena. Não falte, não fique de fora, é ceia do Senhor. Se você conhece irmão da igreja que não tem vindo, ligue para ele, diga: meu irmão, crente que é crente, não falta a ceia do Senhor. Você precisa estar na igreja, precisa cear, precisa do pão e do fruto da vide. Vá à igreja no domingo, seja usado por Deus e ousado para chamar essas vidas nesse próximo domingo às 9 horas da manhã. Amém?
Vamos orar e agradecer pela vida dos nossos aniversariantes. Venha estar conosco, será a ceia do Senhor, será um dia maravilhoso na casa do Pai. Eu aguardo você. Você tem aí então uma noite abençoada, livre dos homens maus, ruins, fraudulentos, enganadores, seminários. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida em nome de Jesus. Você é um abençoado, amado, escolhido, eleito, mais que vencedor e escolhido para dar frutos para Deus. Permaneça no lugar de segurança, permaneça em Cristo, permaneça dando frutos em nome de Jesus. E eu lembro aos amados irmãos, somos o que somos pela graça de Deus. Amém e amém.